Queridos, eu queria hoje trazer um devocional. Trazer um devocional para vocês. É algo que o Senhor tem falado comigo há um tempo. Tem colocado algumas coisas no meu coração. E como diz um amigo meu, eu peço de presente essa noite para você a sua atenção. Então eu queria trazer um devocional para nós essa noite, amém? Algo que o Senhor tem falado já ao meu coração há um tempo. E eu tinha escrito algumas coisas e aprove o Senhor essa noite trazer. O título é Aquele que habita. Aquele que habita. Amém? Nós vamos falar do tão famoso Salmos 91. Aquele salmo que está aberto na sua casa. Não, eu espero que não, né? Aquele salmo da proteção, como muitos dizem, a oração da proteção. Eu não tenho tempo hábil para falar desse salmo em 40 minutos. Se o pastor deixar, talvez 45. Estou brincando. Eu não tenho esse tempo hábil para expressar tudo aquilo que esse salmo fala. Amém? Amém? Graças a Deus. Pode baixar um pouquinho no meu retorno já. Então eu não tenho tempo hábil para falar sobre isso, sobre esse salmo todo, mas eu gostaria de trazer algumas coisas, algumas anotações. Amém? Então vamos lá. Só tirar o fio daqui. Aí, ó. A palavra diz o seguinte, Salmos 91, eu vou ler na NAA, Nova Almeida Atualizada, NAA, diz o seguinte: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, repita comigo, Senhor. Começamos de novo, repita, Altíssimo, Onipotente, Senhor e Deus. Amém? Guarde esses 4 nomes de Deus, amém? Então ele diz assim, diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Pois Ele o livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. E a sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem na mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Amém? Amém? Essa era uma hora que nós vibramos. Amém? Amém. Somente com os olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse, o Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua casa ou à sua tenda. Porque os seus anjos Ele dá ordens ao seu respeito. Amém? Amém. Então aos seus anjos Ele dá ordem ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão com as suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, e com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Diz Deus, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome, Ele me invocará e lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade. Quem quer? Longevidade. Queridos, nós não nascemos para morrer logo não. Nós vamos longe. Amém? Vou saciá-lo com longevidade. Lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Que palavra gloriosa. Aleluia. Já poderíamos ir embora. Amém? Que palavra gloriosa, queridos. Existe alarme em tudo quanto é lugar. O alarmismo das notícias tem assolado a mente das pessoas. O noticiário que é sanguinário, o noticiário que faz com que o temor entre no nosso coração. Queridos, eu vou dar uma ideia para você. Não compre uma televisão 3D e bote no noticiário. Vai manchar a sua sala com sangue, porque você liga, o bicho é feio. Amém? Antes coloque um louvor, uma palavra abençoada do canal Resgate, Igreja Resgate. Escute palavras de bênção, amém? Não de maldição, amém? Então, no entanto é vital, é de extrema importância, nós como filhos de Deus, não deixarmos o medo tomar conta dos nossos corações. Nós não podemos andar com quem anda com medo, amém?
Eu não posso andar com quem anda com medo. Ao contrário, o Salmo diz para mim que se eu colocar a minha confiança no Senhor, Ele traz paz, refrigério, segurança, proteção, não é isso? Então, para nós, crentes, cristãos, que cremos na fé de Cristo, na obra de Cristo Jesus, nós não podemos andar com medo, amém? Nós não podemos andar com medo. Então, a minha pergunta hoje é, conscientemente ou inconscientemente, o que eu e você temos nos alimentado? O que nós temos visto, o que tem entrado no nosso coração? É medo, é amargura, é sofrimento, é ansiedade, é depressão, é opressão, ou ao contrário disso, são verdades eternas, absolutas, que não mudam, que não dependem de situações, mas elas são a verdade absoluta. Do que eu tenho me enchido? Do que eu tenho me alimentado, consciente ou inconscientemente? Queridos, nós entendemos, amém, que tudo que temos, nós temos por causa da obra perfeita de Cristo, amém? Tudo que desfrutamos, tudo que acessamos é por causa de Cristo. A cruz era do nosso tamanho, mas Ele tomou sobre si, Ele se pendurou no madeiro, Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, Ele se fez maldito, amém? Ele se fez maldito para que nós pudéssemos ser justificados. Então nós, como Igreja Resgate, nós precisamos saber o que é justificado. Justificado é alguém que está numa posição diante de Deus, sem culpa, sem mancha, amém? Então quando alguém perguntar, o que você é? Eu sou filho de Deus, justificado por Cristo. Precisamos saber, esse é o beabá. Somos justificados, amém? Justos nós somos por causa da obra de Cristo. E esse salmo, ele é glorioso, ele é cheio de riqueza oculta. Ele é cheio de riqueza oculta nele. E vocês vão perceber que a gente vai falar bastante na raiz. Então, por isso que eu peço de presente a sua atenção, porque esse salmo, ele carrega muito mais do que aquilo que os nossos olhos naturais enxergam. Muito mais do que os nossos olhos leem. Por isso que o Espírito Santo é maravilhoso em nossas vidas, porque Ele revela a palavra de Deus dia após dia. Glórias a Deus por isso. E o salmo da oração, a oração da proteção, como muitos dizem aí fora. Não, eu tenho a minha Bíblia aberta no Salmo 91, e aí a minha casa fica protegida. Não, nós precisamos ler e declarar, amém? Mas esse salmo, onde nos garante, nos respalda, que nenhum mal vai vir na nossa tenda, na nossa casa. Glória a Deus por isso. Esse salmo que diz que nós estamos em um lugar seguro. Nós precisamos entender dele e declarar ele sobre as nossas vidas. Então o primeiro ponto, habitando no esconderijo. Primeiro ponto, habitando no esconderijo. Começa declarando aquele que habita. Habitando no esconderijo, aquele que habita, começa dizendo o Salmo. Queridos, todos nós temos uma residência, amém? Todos nós temos um CEP para dizer. Todos nós temos um lugar onde nós moramos. E como é bom, né? Quando você compra alguma coisa, você coloca o seu CEP, já puxa automático, você só bota aquela observação, casa tal, lote tal, apartamento tal, e você compra algo, e você espera na sua residência, você tem certeza que aquilo vai chegar, não é assim? Você tem certeza, porque você deu o endereço da sua residência, o endereço da sua habitação, só que essa é uma habitação natural, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, tem proteção, tem paz, tem segurança, tem provisão, tem alegria, tem esperança. Meu Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Queridos, eu não sei o que você tem passado, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, assim como compra uma coisa aos olhos naturais, no sobrenatural espera coisas maravilhosas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não tem pavor da morte.
não teme o pavor noturno, não teme o dia, não teme a noite, não teme as situações, porque Ele habita num lugar que tudo já está pronto. E essa é a importância. Nossa proteção, nossa paz e outras bênçãos fluem em nossas vidas quando nós estamos nesse lugar de descanso, quando nós estamos habitando nesse lugar alto, aquele que habita, amém? No esconderijo do Altíssimo. Queridos, vamos até dar um pouco sobre a palavra habitar. Vamos meditar sobre o que é habitar, sobre o que é permanecer, sobre o que é assentar, sobre o que é morar ou estabelecer. Efésios 2:6 diz o seguinte, um texto conhecido. Falei que nós precisamos conhecer sobre justificação, amém? Sobre justiça de Deus. Diz o seguinte, com Ele quem? Com Deus, diz a palavra, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não diz isso? A palavra assentar, ela é linda. Ela significa fazer sentar com alguém. Ela significa se juntar com alguém. Queridos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, está sentado com Jesus Cristo. Está ao lado do Pai com Jesus Cristo. Ele está sentado. Ele está sentado. Queridos, eu e você temos uma residência fixa no reino dos céus, no reino do Espírito. Nós habitamos com o Altíssimo e não temeremos mal algum, amém? Queridos, eu descobri também que alguém que está sentado, essa é boa, alguém que está sentado é alguém que já não está mais de pé. Amém? Que revelação. Queridos, aquele que está sentado, ele já não está mais de pé. Onde é que você vai querer chegar, Sérgio, agora? Queridos, ele não está mais numa posição de trabalho. Ele não precisa mais colocar força para acontecer alguma coisa, porque não depende do trabalho, ele já não está mais em pé. Amém? Meu Deus, Sérgio, e agora? O que eu falo? Como é que eu vou sair dessa? Senão amanhã todo mundo pede a conta e não trabalha mais. Não é esse trabalho, queridos, amém? Não é o trabalho do dia a dia. É uma posição em Cristo, amém? Então, por que sentado? Porque em pé é uma posição de trabalho. Queridos, sob a nova aliança, o sacerdote tinha que oferecer um sacrifício matinal todos os dias, das 9 às 3 da tarde. E ele ficava essas 6 horas em pé, sacrificando os animais. Mas um dia veio Jesus e João falou, eis o cordeiro que tira o pecado, não mais encobre. O que os sacerdotes faziam era encobrir o pecado da humanidade. 6 horas por dia em pé, sacrificando, das 9 da manhã às 3 da tarde. E aí vem Jesus e foi para a cruz, e ele foi para a cruz às 9 horas da manhã, e se entregou, está consumado às 3 da tarde. Aleluia! Então eu e você não estamos mais em pé, sacrificando, não, nós estamos assentados porque a obra foi completa. Olha o que diz Hebreus 10, do 10 ao 12. Hebreus 10, do 10 ao 12. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Cristo Jesus, uma vez por todas. Uma vez por todas. Uma vez por todas. E ele continua falando. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca, jamais pode remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa. Meu Deus, meu Deus. Queridos, por causa da obra da cruz, Jesus é o sacrifício perfeito, amém?
Foi por causa de Jesus. Então, queridos, aquela expressão para nós é válida. Ei, senta porque de pé vai cansar realmente. Não tem aquela expressão, nós falamos, senta porque de pé vai cansar. Queridos, nós estamos assentados com Cristo, em Cristo com Deus, amém? Esse é um lugar de descanso. Ele falou, está consumado, a obra está pronta. Podemos habitar nesse lugar altíssimo por causa da obra de Cristo. Queridos, quer hoje estamos lidando com situação financeira difícil, criações de filhos, casamentos, negócios, emprego, amizade, relacionamento. Você tem um distúrbio do sono, você tem alguma enfermidade assolando você. Eu quero dizer para você, enfim, não importa o que nós estejamos passando, Deus nos ama. Deus nos ama e suas fortes mãos de proteção estão sobre as nossas vidas e sobre todas as áreas que diz respeito a nós, amém? Descanse nessa verdade, porque eu e você habitamos num lugar alto. Quem aqui acredita que está em um lugar alto com Cristo? Levanta a mão. Amém? Queridos, então por que às vezes nós nos desesperamos? Porque às vezes nós batemos a cabeça, porque às vezes bate o desespero, a ansiedade, a preocupação. Ei, lançai sobre Ele a vossa ansiedade, Ele cuida de vós. Lançar sobre Jesus, porque Ele está nesse lugar alto, amém? Ele está nesse lugar alto. Então você que acredita, que crê, que está habitando nesse lugar de descanso, declare a palavra dEle. Declare comigo, repita: eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu descanso à sombra do Onipotente. Declaro, o meu Deus é o meu refúgio, é a minha fortaleza, em quem eu confio. Aleluia, aleluia. Você acabou de declarar a palavra que é verdade sobre sua vida. A palavra que é verdade sobre a sua vida. Segundo ponto, os poderosos nomes de Deus. Existem mais, mas nós vamos abordar os 4, lembra? Eu pedi para você repetir 4 nomes, não foi isso? Não foi isso? 4 nomes. Nós falamos aqui, nós falamos do Altíssimo, do Onipotente, do Senhor e de Deus, amém? Os 4 nomes declarados aqui. Então o primeiro nome deles, Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Altíssimo aqui é Elohim, é Elion. Temos Altíssimo aqui é Elion. Temos como projetar? 2.1, abrindo o segundo ponto. Altíssimo é Elion. O que significa Altíssimo? O que significa o Altíssimo? É alguém superior, alguém de cima, o mais alto, o Altíssimo. Então aquele que habita no lugar superior, no lugar mais alto, no Altíssimo, descansa. Não é isso que diz? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Queridos, o primeiro nome de Deus mencionado, Elion, significa que Ele é o Deus Altíssimo, é aquele que é sobre tudo. Não existe ninguém mais alto do que Ele. Não existe ninguém mais alto do que Ele. Amém? Ele é o possuidor dos céus e da terra. Gênesis 14, 19 diz o seguinte. Olha o que diz o Gênesis 14, 19. Diz o seguinte: abençoou ele Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, pelo Deus acima de tudo, pelo superior. E quando vem dele a palavra, pegue ela. Ele diz: pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Ele é o Deus que possui todas as coisas.
Então, quando nós descansamos na presença de Elion, o Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra, estamos dizendo: Pai, eu tenho certeza que eu estou com o Senhor no lugar mais alto, em um lugar superior, acima de tudo que existe, acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de toda circunstância, acima de tudo que os meus olhos enxergam. E nesse lugar, como escrito está, eu estou descansando, eu estou habitando no esconderijo mais seguro de todo o universo. Aleluia! Nesse lugar, esse bunker espiritual. Uau! Queridos, esse foi o lugar onde Satanás quis estar. Você sabia disso? Esse foi o lugar onde Satanás quis estar. A palavra de Deus diz, em Isaías 14, 13 ao 15. Isaías 14, 13 ao 15. Olha o lugar onde nós estamos. Diz o seguinte, Isaías 14, 13 ao 15. Você pensa assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo do abismo. Queridos, esse é o lugar que Satanás desejou. Esse é o lugar que eu e você estamos em Cristo. Que lugar é esse, meu Deus? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Deus nos colocou nesse lugar através da obra perfeita de Cristo Jesus. Meu Deus. Segundo nome de Deus, onipotente, El Shaddai. Onipotente, El Shaddai. O Todo-Poderoso, o que detém de todo o poder. Segundo nome de Deus, onipotente, El Shaddai. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aquele que descansa na sombra do Todo-Poderoso, daquele que descansa na sombra que detém todo o poder. Meu Deus, o que vai atingir a nós? O que pode atingir a nós se todo o poder é dele? Aquele que descansa na sombra, aquele que está debaixo das suas asas, guardado, descansa. Porque ele detém de todo o poder, ele é poderoso. Esse é o onipotente. Encontramos descanso na sombra desse todo-poderoso, do El Shaddai. Queridos, olhando para nós mesmos, nossos desafios nunca serão superáveis. Nós nunca vamos conseguir superar. Tudo vai parecer insuperável. Vai vir alguma coisa e você vai olhar os seus olhos naturais e vai dizer: eu não consigo passar por isso. Eu não vou dar conta. Mas aquele que descansa à sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, aquele que está descansando à sombra do Todo-Onipotente, esse sim passa. Amém? Aquele que descansa na sombra do Onipotente. A nossa alma é aflita, a nossa alma é caída. A nossa alma é uma alma pós-queda. Ela olha e ela só diz: os céus, a terra. Ela só resmunga, ela só reclama. Queridos, não viva pela sua alma, viva pelo seu espírito. Porque é nesse lugar que nós estamos habitando, no esconderijo do Altíssimo, descansando à sombra do Onipotente. Amém? Encontramos descanso no El Shaddai, no Onipotente. Nós podemos descansar à sombra dele. Quando nós descansamos, nós permanecemos sobre a sombra dele, do Todo-Poderoso, do Todo-Suficiente. E de repente aquilo que era muito dificultoso de passar, aquilo que parecia não ter solução, se torna algo simples. Porque eu estou descansando debaixo das asas do Todo-Poderoso. Amém? Quantos aqui gostam de uma sombrinha? Amém?
Não é bom estar na sombra num dia de calor? Aquele dia que você está labutando e você diz, meu Deus do céu, que calor. Que calor. Meu Deus do céu. E você vai para uma sombrinha, você se refresca, você diz, ai meu Deus, só um pouquinho nessa sombra, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Aqui eu tenho descanso. Meu Deus. Aquele que descansa à sombra do Onipotente. Aquele que detém todo o poder. Aquele que descansa à sombra do Onipotente. Meu Deus. Quanto mais vermos Deus como Pai, como nosso protetor, mais a nossa visão será levada para esse lugar de refrigério, para esse lugar de descanso, para esse lugar de paz. Queridos, nós não podemos duvidar que há poder na palavra de Deus. Amém? Não duvide. A alma duvida, mas não duvide. Diga, não, eu rejeito esse pensamento. Eu fico com a palavra, eu fico com a verdade. Essa não muda. Passarão céus e terra, mas a palavra permanece para sempre. Amém? El Shaddai. No princípio das Escrituras, ele é mencionado pelo seu poder. Gênesis 17:1. Olha o que diz Gênesis 17:1. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos. Gênesis 17:1. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Abraão, não importa o que você está vendo, se o seu corpo já não multiplica mais, se o seu corpo já não é um corpo que traz vida, que tem vida, fique tranquilo, porque eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Anda na minha presença, descansa na minha sombra, e seja perfeito. Meu Deus, seja perfeito, seja completo, venha para cá, descanse no Todo-Poderoso, e você é saudável, você será sem defeito, você é inocente, você é íntegro, você está completo, ou você tem uma integridade de acordo com a minha vontade. Deus, El Shaddai, aquele que tem todo o poder. Abraão, olha para mim. Abraão, não olha para o seu corpo, não olha para a tua situação. 99 anos, ei, olha para mim. Abraão, olha aqui para mim. Tira os olhos do natural, olha para mim. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou o Todo-Poderoso, eu posso. Ei, olha para mim, anda na minha presença, vem na minha sombra, e você será perfeito. Meu Deus. O Todo-Poderoso, o Onipotente, o El Shaddai, o que detém de todo o poder, está dizendo hoje, anda na minha presença, descanse em mim e eu faço de você alguém completo, alguém saudável, sem defeito, inocente, íntegro, inteiramente de acordo com a verdade. Aleluia! Meu Deus. Queridos, diante desse Deus Todo-Poderoso, eu pergunto para você, eu pergunto para mim, há alguma coisa difícil para Deus? Existe alguma coisa impossível para Deus? O anjo respondeu para Maria, olha o que diz Lucas 1:37. O anjo respondeu para Maria, porque para Deus não há nada impossível. Ele é o Todo-Poderoso. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Meu Deus. O versículo se refere a Deus como um Todo-Poderoso, dizendo para nós hoje, eu sou o Deus que abençoa com mais do que o suficiente, mais do que você pode imaginar. Eu tenho todo o poder, descanse em mim. Terceiro nome de Deus, Senhor. Senhor, Yahav,
Senhor, Yahav, é aquele que é o ser. Ah, mas Deus criou as coisas. Quem criou Deus? Ele é ser. O nome dele, Senhor, significa que Ele é. Yahav significa existir, aquele que existe. É aquele que existe. E o Salmo diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, aquele que é, diz para aquele que existe: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Quando o salmista declara, eu direi do Senhor, ele está se referindo a Yahav. Teólogos dizem que o nome Senhor, ele é impronunciável. Ele é impronunciável. Porque se você buscar na raiz, lá na raiz, não existe vogal nesse nome. Esse é o nome do Senhor no original. Não existe as vogais. E como é que se pronuncia? Teólogos dizem que esse é o nome original. E isso que é o bom de você estudar a palavra. Você vai buscando na raiz. E a explicação que chegaram que isso aqui é igual a um respirar. Você separa as duas primeiras das duas últimas. Quando um bebê nasce, ele faz. Ele nasce glorificando o Senhor. E quando você morre, a última coisa que você faz é. E você morre glorificando o Senhor. Porque Ele é quem dá o fôlego de vida para nós. Aleluia! Ele é o que é. Ele é o que existe em si próprio. Yahav, o Senhor. Todos comigo? O próprio Deus diz o seu nome para Moisés. Eu sou, Êxodo 3:14. Disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou. Eu sou o suficiente em mim mesmo. Eu direi do Senhor, aquele que é. Ele é o meu refúgio e Ele é a minha fortaleza. Queridos, até quando você está dormindo roncando, você está glorificando a Deus. Só numa intensidade maior, amém? Você consegue entender isso? Como é profundo isso? Como é profundo isso? Ele é eterno, Ele existe em si mesmo, Ele é autossuficiente, Ele é Deus, Ele é. O nome de Jesus também significa Yahav salva. O nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, significa Yahav salva. Então, se nós estivermos quebrados, Yahav salva. Se estivermos doentes, Yahav salva. Se estivermos mal, Ele salva. Amém? Ele é a resposta do que precisamos. O Senhor é nosso refúgio, Ele é o nosso abrigo. Deus é aquele que nos livra do perigo, que nos livra da falsidade. Deus é a nossa fortaleza. Ele nos protege em sua rede. Ele nos coloca em um lugar seguro. Direi do Senhor, és o meu refúgio e fortaleza. Esse é Deus. Do Salmos 91. Amém? Quarto nome de Deus, para encerrarmos. Elohim, Deus Elohim. Cantamos aqui, o poderoso Deus Elohim. Não é assim? Olha que voz. Elohim, Deus Elohim.
E aí ele termina dizendo o Salmo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente e diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. A palavra Deus é Elohim. Elohim, o verdadeiro Deus. Aleluia, aplauda isso, meu Deus. O verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus, Elohim. Ele é o meu Deus, o verdadeiro, em quem eu confio. Querido, se alguém disser para você: agora eu entendi Deus, fuja que é laço. Não consegue se entender Deus. Deus se experimenta, amém? Deus é relacionamento. Deus é comunhão, é intimidade. Então, o meu Deus, Elohim, o verdadeiro Deus, é quem eu confio. Amém? O nome Elohim, ele enfatiza o imenso poder de Deus. Elohim está a totalidade, além da nossa compreensão. Deus, Elohim, expressa a sua supremacia, a grandiosidade, a majestade e a plenitude de Deus, o único Deus verdadeiro. Ele é o Deus supremo, amém? Gênesis 1:1. No princípio criou Deus, Elohim. Elohim criou os céus e a terra. Elohim, Deus criou todas as coisas em 6 dias. Existe um mistério profundo no Elohim, porque Elohim é uma palavra plural. Elohim não é um singular de um Deus, mas Elohim é uma palavra plural. Por que plural, Sérgio? Porque a palavra de Deus diz que no princípio criou Deus Elohim. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo criaram todas as coisas, amém? Então Elohim é a palavra plural de Deus que expressa a trindade. Esse Deus 3 em 1. Essas 3 pessoas constituem o que é chamado de trindade, compreendendo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Olha Gênesis 1:26. Gênesis 1:26. Também disse Deus, Elohim. Também disse Deus, Elohim. Façamos o homem à nossa imagem. Façamos, plural. Muitos dizem que Jesus e o Espírito Santo estavam lá do ladinho. Não, era um só, Elohim. Plural, os 3. E disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Conforme a nossa semelhança. Ele vai dominar sobre os peixes e tudo mais. Mas esse Deus, façamos, esse Deus Elohim, que é 3 em 1, falou: vamos fazer alguém à nossa imagem e semelhança, que vai habitar no lugar alto, que vai descansar à minha sombra, que vai dizer que eu sou o seu Senhor. Meu Deus, quanta coisa nesse salmo. Eu preciso encerrar, gente. Esse Deus Elohim se manifesta em épocas diferentes para cumprir um único propósito: trazer salvação a todos que creem em Cristo Jesus. Hoje o Deus Espírito Santo habita em nós. Elohim habita em nós, amém? Olha que glorioso isso. Isso tudo para quê? Cada um no seu momento se manifesta para trazer salvação a todo que crê no nome de Jesus. Todo aquele que crê no nome de Jesus. Deus enviou seu Filho Jesus, a expressão exata de Deus, diz a palavra, para morrer a nossa morte, assumir a condenação que era nossa e dar vida abundante para nós. Antes afastados de Deus, agora juntos com Ele. Por isso nós podemos orar o Salmo 91. Uau! Por isso nós podemos declarar o Salmo 91 sobre as nossas vidas. Com tranquilidade, com sabedoria, entendendo que nós estamos no lugar alto, amém?
Em apenas 2 versículos, queridos, nós encontramos um lugar de habitação e 4 nomes de Deus. Que coisa grandiosa, né? Que coisa grandiosa, né? Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado por revelar esses preciosos nomes a nós. Obrigado por ser o Altíssimo, o Elohim, aquele que é superior, que é de cima, o mais alto, o Altíssimo. Obrigado porque o Senhor é onipotente, é o Shaddai, o Todo-Poderoso, o que detém de todo o poder. Obrigado porque o Senhor é a Reva, aquele que existe, aquele que é sobre todas as coisas. Obrigado também porque o Senhor é Elohim, o verdadeiro Deus, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado pelo nome mais amoroso que nós podemos declarar, Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, muito obrigado por isso. Amém? Todos recebem essa palavra? Graças a Deus, aplauda Ele, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno.